O Jornal Nacional encerra hoje uma série de reportagens especiais sobre a Rússia. De Moscou, o correspondente Marcos Uchoa mostra as mudanças na vida da população ao longo de 10 anos. Uma década de ganhos de liberdade e perdas de qualidade de vida. Em Moscou existe um monumento à conquista do espaço. Os russos têm muito orgulho de terem sido os primeiros a terem mandado um astronauta em órbita em volta da Terra. Yuri Gagarin, em abril de 1961, ficou famoso no mundo inteiro. Russos que vêm do interior tiram fotos ao lado do monumento e quando se conversa com eles fica clara a admiração por esses tempos em que eles estavam na vanguarda da tecnologia mundial. A Universidade de Moscou também era um lugar onde se alcançava picos de excelência. Hoje recebe 5% da verba para pesquisa em relação a 10 anos atrás. O declínio russo é ainda mais surpreendente ao se considerar que esse é um povo culto, que sempre apreciou e foi famoso por seus artistas. Como os do balé Bolshoi, por exemplo. Gente com um alto nível educacional, que lê sempre e muitos livros. Mesmo com todo o cuidado necessário em relação a números e estatísticas, consumo de calorias, mortalidade infantil, número de leitos hospitalares, estudantes, os russos tinham uma boa qualidade de vida nesses aspectos. Faltava um bem precioso: liberdade. O que os russos ganharam com essas mudanças? Consumir, comprar o que quiser, sem dúvida, foi uma melhoria. E as mesmas fábricas que produziam aviões de guerra, os MiGs, hoje também produzem ônibus. O militarismo é bem menor. Liberdade de viajar para onde se quiser também foi um ganho. Mas essas duas conquistas só atingem a quem tem dinheiro para desfrutá-las. E esses são uma minoria. Um dos requisitos para uma democracia é uma imprensa livre. E nisso a Rússia tem sérios problemas. As únicas duas televisões que eram independentes e criticavam o governo foram fechadas. A circulação de jornais caiu pela metade. Mas embora ainda se conviva com muitas proibições, é inegável que certas liberdades políticas hoje são possíveis. Isso antes seria impensável. Um protesto em frente ao prédio da KGB. Esse grupo é de cossacos, reclamando da morte de companheiros que foram executados a mando de Stalin logo depois da Segunda Guerra Mundial. São 56 anos de revolta presos na garganta e que hoje, finalmente, podem ser postos para fora. Mas isso é uma exceção, e o Kremlin, o centro do poder russo, continua tão forte quanto antes. O sistema político russo, de certa forma, inibe a democracia. Os partidos políticos são muito fracos e todo o poder está concentrado no presidente. Por isso, Vladimir Putin, de certa forma, tem poderes equivalentes a um czar, a um líder comunista da época da União Soviética. O presidente Putin também começa a incentivar um certo culto à personalidade dele. Ele completa 2 anos de governo na semana que vem. De Vladimir a Vladimir. Lenin e Putin tinham o mesmo nome. Os velhos líderes comunistas hoje são estátuas, estacionadas discretamente num parque. Mas se não se imagina que Putin possa usar poderes como Stalin, o fato é que na Rússia o Partido Comunista ainda é o maior, o mais organizado. Governo forte, sociedade fraca. As coisas não mudaram tanto assim. Os russos têm o mesmo ditado da gente: uma mão lava a outra. A elite russa funciona assim. O resto... Esse jornalista argentino que mora na Rússia há 35 anos diz que é triste ver gente com diploma vender carne, peixe, qualquer coisa. São obrigados, ele diz. É a vida. Na Rússia, nesses últimos 10 anos, nunca tantos foram roubados tanto por tão poucos. Os russos são muito inteligentes, brilhantes jogadores de xadrez, os melhores do mundo. Sabem como ninguém sacrificar os peões para ganhar o jogo. O povo russo, eles são os peões, e esses continuam perdendo.